é dado pelos chamados socialistas científicos, né? Que é a galera mais do marxismo, podemos dizer assim, ou vocês acham que não? É socialismo científico mesmo e tal? Então, o termo socialismo científico, ele vai ser inaugurado justamente por Marx e Engels, quando eles se propõem a fazer uma teoria que desse conta de não só de interpretar a realidade, né, essa frase clássica do Marx, não só de interpretar a realidade, mas também de transformá-la. Então, com base no que Marx e Engels denominam de materialismo histórico dialético, que seria uma forma de ver o mundo, né? Seria uma forma de enxergar a realidade e interpretar e ler essa realidade. Então, através do socialismo, através do materialismo histórico dialético, é que você vai viabilizar essa transformação em direção ao socialismo científico. E aí Marx e Engels, eles observam na sociedade uma divisão de classes entre a burguesia e o proletariado, onde existe um potencial revolucionário dentro da classe oprimida, que é o proletariado, e essa classe seria responsável pela transformação. Através da violência, evidentemente. Deu palestrinha hoje, hein, cara? Tá bom. Acho que uma figura uma interessante e marcante desse período aí, que foi contemporânea do Marx e também do Bakunin, que vai até rivalizar ou bater de frente com o próprio Marx, é a figura do Proudhon, cara. Sabe? Principalmente ali como organizador e filósofo do movimento operário francês em meados ali do século XIX, né? Sim. E o interessante do Proudhon, ele teve uma treta entre o Marx e o Proudhon, né? O Proudhon escreveu o livro A Filosofia da Miséria e o Marx respondeu com a miséria da filosofia. Né? Aí você tem esse rompimento dos dois. O Proudhon é esse cara que era chamado de filho do povo. Ele era filho de um tanoeiro, né, Luquinho? O que é um tanoeiro, Luquinho? Explica pra gente aí. É quem faz barril, né? Boa. O Proudhon, ele era filho de um tanoeiro e principalmente trabalhava numa tipografia. Acho que a sua grande obra é o que é a propriedade, onde de lá vem a grande frase feita por ele, né? Que é a propriedade. A propriedade é um roubo. E o interessante do Proudhon é que ele foi um dos primeiros a tomar para si o termo anarquista. Desde o Marquês de Sade, por exemplo, ele era considerado um anarquista, né? Mas era considerado uma pessoa anárquica, mas o Proudhon foi o primeiro a trazer essa carga positiva para o anarquismo. Né? Se autoproclamando anarquista, sua profissão de fé sendo anarquista. E não tem uma parada assim que do Proudhon dele discordar da ideia da luta de classe do Marx também? Ele acreditava por outros meios de não da violência, né? Mas através de devolver para o povo e para o proletariado os meios de produção. Ele tinha ideia, por exemplo, ele criou o Banco do Povo. Então ele tinha uma ideia mais ou menos nesse sentido. O federalismo é uma ideia baseada principalmente na sua obra, onde você tem esse livre contrato entre as pessoas e para ele a sociedade ela seria esse acordo regida por um acordo de livre interesse de cada um, onde o interesse de todos, né, acabaria regendo ou realizando a revolução. Ele vai no sentido contrário, por exemplo, do Bakunin. Sim, mas o Bakunin depois ele vai tomar para si e dar sequência a essa tradição anarquista. Mas o Marx, no caso, em questão de formar um sistema, é a grande principal, acho que a principal discordância, né? A ideia da ditadura do proletariado, sim, né? Com certeza. E aí, cara, como você vai defender uma ideologia, né? Como você vai defender uma ideologia que quer pregar ditadura, cara? Então, essa é a parte mais polêmica da... Vamos provocar. Essa é justamente a parte mais polêmica da teoria marxista, mas eu acho que um teórico que... Porque assim, tem a teoria marxista, né, que é a teoria de Marx, né? E tem a teoria marxiana. Então tem essa delimitação, né, entre o que Marx escreveu e o que os intérpretes de Marx escrevem depois. Então, por exemplo, um dos teóricos que vai dar conta de discutir
a fundo essa questão é o Lenin, que é talvez um dos maiores teóricos marxistas, né, junto com Gramsci e a Rosa Luxemburgo também. Mas o Lenin, ele escreve um livro muito interessante chamado Estado e a Revolução, que ele escreveu ali no olho do furacão, em plena Revolução Russa, antes da Revolução Vermelha. Ele escreveu entre a Revolução Branca, de fevereiro, e a Revolução Vermelha, de outubro. Então, quando Lenin escreve esse livro, ele faz uma análise justamente dessa questão do Estado, que é o nome do livro é Estado e a Revolução. Então, qual que é a do Estado? O que é o Estado, na real? Então, Lenin, ele vai utilizar Marx para dizer que o Estado... Por que ele existe? Qual que é a função do Estado? Se você perguntar isso para um liberal, ele vai dizer que... Se você perguntar isso para um liberal, ele vai dizer que o Estado tem a função de garantir a propriedade privada, né? E a vida das pessoas. É isso que um liberal vai dizer. Para segurança, né? Se você perguntar isso para um anarquista, talvez ele vai dizer que o Estado tem que desaparecer de imediato, né? Você destrói o Estado sem se preocupar em substituí-lo. Porque dali vai vir uma organização horizontal. Não, mas é bom lembrar que... Só um pouquinho... Desculpa, Tchê. Claro, fica à vontade. É bom lembrar que ANCAP, anarcocapitalismo, não existe. ANCAP não é anarquista, Não tem nem como existir na mesma palavra, né, velho? Principalmente o primeiro a se chamar anarquista foi o Proudhon, e ele era contra o Estado e o capital. Exatamente. Okay? Exatamente. Então não tem como abolir apenas o Estado e deixar o capital lá de boa lá. Até porque você pode... Até porque o Estado. Não, e até porque o capital mantém uma certa ordem, né? Então aí também não... Então o Marx, o Lenin, né, quando se refere a Marx com relação à questão do Estado, ele diz o quê? Qual a visão de Estado? O Estado, para Marx, era o balcão de negócios da burguesia. Ele usa essa frase, né? O Estado é o balcão de negócios da burguesia. E o Lenin vai dizer que essa visão é justamente de quando você tem um conflito de classes na sociedade. Então você tem um antagonismo entre duas classes que são adversárias, né, que são antagônicas. E o Estado existe justamente para garantir a dominação de uma classe sobre outra. Então, nesse sentido, o Estado ele é burguês. E aí o Lenin ele escreve sobre a transição, né? Você vai transitar de um Estado burguês para o comunismo, né? Que não tem o Estado e não tem a disputa de classes. Mas a discordância justamente vem no momento de que isso não é feito de forma direta. Tem um momento de transição, que é essa fase da ditadura do proletariado, que é quando os trabalhadores conscientes e organizados tomam o Estado burguês de assalto e esse Estado burguês, então, agora vai passar a ser um Estado proletário. E vão utilizar esse Estado proletário para reprimir a burguesia. Então, o aparelho repressor do Estado ele é utilizado para reprimir a burguesia. E aí depois o Estado proletário definha, porque uma vez sem a luta de classe não tem mais sentido ter o Estado. Basicamente era essa a ideia, né? É porque a ideia do Marx, ele parte que essa dialética, né? Esses dois opostos se enfrentando vai ser uma coisa que vai perpetuar pela vida, né? De certa maneira. E a ideia de você fazer o Estado proletário seria uma parada de você recuperar esse desequilíbrio que existe há tanto tempo, assim, né? Uhum. Uma das experiências socialistas que a gente pode citar desse período que trouxe e lançou a base para algumas práticas anarquistas, a gente pode colocar aqui a Comuna de Paris, onde os parisienses colocaram em prática as ideias do Proudhon. Dentro dessa experiência socialista de 1871, nós temos a formulação e a efervescência de diversas diretrizes que vão pautar o movimento anarquista, o movimento contra o Estado e contra o capital. Seria essa luta anticlerical, a luta antimilitar, uma luta internacionalista. Nós podemos depois falar, o Tia pode comentar um pouco sobre a primeira internacional, e principalmente procurando estabelecer a autonomia e o federalismo. E é nessa organização através da democracia direta. Mas sempre lembro. Pode falar, Lucas. Não, que também tem uma crítica que eu acho que não sei se é o Bakunin que faz
A forma de organização da Comuna de Paris, eu não tenho precisão, Gleison, acho que você vai poder falar melhor que eu, se é isso. Que ele fala assim, enquanto os socialistas estavam, né, discutindo como iam organizar o Estado, como iam aplicar esse Estado socialista e tal, as pessoas estavam morrendo de fome, né? E essa foi a grande falência da Comuna, né? Por isso que a Comuna durou 3 meses só. Isso é uma das críticas, né, que o anarquismo vai fazer ao socialismo, na ideia de poder, né? Na ideia de Estado, né? O Estado na visão do anarquismo, ele sempre com uma forma de coação política. E o capital uma forma de coação econômica, que a gente pode colocar. Mas como você já citou a figura do Bakunin, a gente já falou dele aqui, o interessante do Bakunin é que a própria figura do Bakunin se mistura com a própria revolução. Então, é o cara que vai trazer a verve da insurreição. Normalmente nos movimentos sociais, né, nas manifestações, tem aquele que é o Bakunin, aquele que inflama, que vai à frente, né, que dá, digamos assim, a primeira pedrada, que inflama a população de fato para a revolta e para a luta social, de fato, né? O Bakunin, ele teve uma fase, né, que inclusive o anarquismo ele é erroneamente classificado como bagunça, baderna, bagunça, balbúrdia, né, terrorismo. Sim. Até. Com certeza. Mas o Bakunin, ele teve um momento um tanto quanto sombrio, não é? Quando ele foi influenciado pelo Nadivot, não foi? Que era um jovem. Cara, ele tem essas questões um tanto obscura, assim. Sim. O Bakunin, a biografia dele é fantástica, se for parar para ler, né? Era alguém assim que não... Se você for ver pela família dele, ele não deveria nem estar ali no meio do movimento operário. Ele veio de uma família de aristocratas, o pai dele tinha milhares de servos ali na Rússia, mas ele abandona isso e vai viver de fato com os operários, transitando por toda a Europa, indo para barricada, para greve. Era um cara de uma estatura... 1,90 m de altura. Alto, né? Corpulento. Então era um cara que chegava ali e botava uma presença no meio da multidão diante diante de uma revolta, né? Como eu falei, era o primeiro a ir pra frente. É que a foto... Fronte, de fato. A foto dele que a gente mais tem do Bakunin é ele mais velhão, mais gordinho. Né? Ele tiozão, já sentadão, já. Você tem uma outra pressão dele. Mas naquele filme, o jovem Karl Marx, cara, mostra, né? É mó legal a cena, assim. Que o Proudhon tá discursando, assim, na Internacional, na primeira Internacional. E aí o Marx chega, assim, ele começa a ver o Proudhon discursar, faz umas críticas, daí o Bakunin entra no meio da discussão e tal. E é bem interessante, porque você vê que os dois tinham uma certa... não amizade, né? Mas os caras se respeitavam muito, né? Trocavam cartas e tal, tudo, mas sempre um com a crítica. Imagina a mesa de bar, né? Proudhon, Marx e Bakunin, os caras trocando ideia, debatendo, assim. Deveria ser interessante. Sim. E isso é uma coisa que a esquerda perdeu, né? Eu vejo que se perdeu a questão da crítica e do debate. Não é dialogar. Né? Porque não é simplesmente dialogar. Você coloca lá, não, mas você tem que dialogar, não sei o que e tal. Não, é debate, pô. É debate, você vai colocar a sua posição, outro ele vai colocar dele, e é um debate de ideias. Não precisa um sair concordando com o outro, é simplesmente um embate de ideias. Né? É lógico que também não é motivo para você não se leva para o lado pessoal, mas na hora da discussão é debate. Pô. Mas isso já acabou na primeira Internacional, né? Que seria essa grande organização, assim, mais intelectuais, né? Do movimento e tal, onde eles debatiam ideias que acabaram os anarquistas sendo expulsos, né? Por discordar da galera. Assim. Exato. A Internacional, ela foi se burocratizando, né? E tanto que na época de Stalin, acho que foi a terceira Internacional, né? Com Stalin, eles tiraram um horror de teoria, que era a teoria de que na América Latina você tinha que combater o feudalismo. Que era uma diretriz, né? Que o partido bolchevique lá passou, que toda a América Latina tinha os mesmos traços de feudalismo e tal. Então, primeiro você tinha que fazer a Revolução Burguesa
para depois fazer uma revolução